Bom dia, minhas batatinhas crocantes, douradas e cremosas com um monte de aioli. Como vocês estão? Tudo bem? Feliz sábado! A gente vai fazer isso, batata rústica, uma batata frita. Eu já te conto tudo. Vem cá, ver o vídeo. Nossa, que delícia! E é isso. Algumas pessoas acham que eu cheguei no Brasil ontem, né, Bárbara? Que eu cheguei... Algumas pessoas acham que eu cheguei para fazer o Masterchef, mas não, amores. Eu cheguei nesse país em 2001, ou seja, há 23 anos. E em 2000, para trabalhar, para abrir um restaurante, para ser chefe de cozinha de um restaurante, chefe executivo de um restaurante, chefe de cozinha. E em 2003, eu abri meu primeiro restaurante em São Paulo, que chamava Júlia Cocina. Está caindo toró ou universo? Tá chovendo. E em 2013 eu abri o primeiro restaurante que eu abri na cidade de São Paulo, que chamava Júlia Cocina. E nesse restaurante eu fazia uma carne com batata rústica, que era uma batata frita, que eu vou te ensinar a fazer agora, que depois... Isso foi em 2003. Eu não vou falar, obviamente, que fui eu que inventei a batata rústica, porque seria falso. Mas eu vou te falar que não muita gente fazia essa batata na cidade e depois, assim, viralizou. Então eu vou te ensinar como era a batata rústica do Júlia Cocina. Se você é um saudoso cliente do Júlia Cocina, você vai saber do que eu tô falando. Era tanto sucesso essa batata que a gente teve que colocar uma praça na cozinha só para uma pessoa só fazer batata rústica da quantidade de batata que saía. É sério isso. Era assim, toda a mesa pedia uma porção de batata rústica. São umas batatas fritas com casca e rústicas porque elas são cortadas em pedaços irregulares com as mãos, e isso é muito especial para a batata e eu vou te explicar por quê. Eu vou te dar duas formas de pré-cocção, de pré-cozimento, e quando a gente fala em fritar batata, e fritar batata com qualidade para que elas fiquem bem crocantosas por fora e purezinho, suculento por dentro, sempre vai ter que ter dois tipos de cozimento. Primeiro, um mais baixo, ou um pré-cozimento, seja na água, seja no forno, ou seja no óleo, a uma temperatura um pouco mais baixa, 120 graus, caso for óleo, mas não é o caso dessa batata. E sempre vai ter um segundo cozimento, que é o que vai dar a cor, a crocância. O primeiro cozimento, ele vai criar uma espécie de... Ele vai disciplinar o amido da batata, para que depois ela não fique murcha. Sabe aquela batata que você pega e assim... Mas o que você precisa registrar agora é que se você quer uma batata frita bem crocante, sempre você vai ter que ter um cozimento antes. Essa aqui é essa batata, às vezes se chama Mona Lisa. Já ouvi, já lá atrás, na época, em 2003... Algumas pessoas chamavam de bindi, ou batata lavada. Eu acho essa batata melhor para fazer batata frita, tá? A batata lavada ou a Mona Lisa. Então ela está lavada, você já compra ela lavada e ela está também lavada, que nós vamos fritar com casca para batata rústica, primeira coisa. Segunda coisa, tentem escolher as batatas mais ou menos do mesmo tamanho, porque no pré-cozimento que nós vamos dar, que vai ser ou na água ou no forno, a gente quer que elas fiquem cozidas todas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um batatão e uma batatinha, na hora que o batatão está cozido, a batatinha já virou purê. Vou te ensinar primeiro como que eu faço e como que a gente fazia no Júlia, porque eu mudei. No Júlia, a gente simplesmente colocava as batatas em uma panela, cobria com água fria, temperava com sal grosso e levava para ferver até as batatas ficarem macias. Só que eu não descobri nada, na verdade não precisava descobrir nada. Só que dessa maneira ela é muito mais prático, porque elas são muito mais rápidas de cozinhar, né? Na panela com água fervendo, a batata cozinha muito mais rápido. Se a gente faz no forno, ela demora um pouco mais, demora 50 minutos para ficar pronta. Mas ela guarda menos água dentro, então fica um pouco mais de qualidade. As duas ficam maravilhosas. Essa segunda versão, quando eu tô a fim de fazer algo mais, com um passo mais sofisticado, eu faço assim. Então eu tô colocando numa assadeira uma camada bem fininha de sal grosso, tá? O sal é
apenas para a batata não grudar e para temperar levemente as batatas com esse vapor de salgado que vai se formar aqui no forno. Mas para essa assadeira não foi mais do que uma colher de sopa, não é uma cama de sal grosso, ok? Eu vou colocar as batatas lavadas e secas e eu vou cobrir com papel alumínio. Eu não sei porquê, mas eu acho que giros de espuma são ótimos para fritar. Perfeito. E como eu vou fazer um aioli, e eu vou te ensinar a fazer um aioli de alho assado, aproveitando que as batatas levam 50 minutos, eu vou colocar uma cabeça de alho aqui dentro e eu vou cozinhar junto o alho e as batatas por 50 minutos. Se você quiser fazer as batatas cozidas na água e quiser fazer o alho fresco, cru, ralado no aioli, você vai diminuir um passo, você vai ter menos tempo de forno e é mais rápido. Se entendeu o que eu estou falando ou confundi pelo meio? Você tem 2 jeitos de cozinhar a batata. Ou no forno desse jeito, 50 minutos, forno pré-aquecido a 180 graus, 50 minutos, ou panela, batata, sal, água, fogo, ferve até ela ficar macia, que você pode espetar desse jeito. Essa já está cozida, tá? Ok? Então, esse método de cozinhar na água é mais rápido do que 50 minutos no forno. E algumas pessoas não querem nem gastar tanto gás, nem gastar tanto tempo. Então, se você quiser, você pode ferver a batata na água ou assá-la no forno. Ambos são válidos. Se você vai assar a batata no forno, você já aproveita o mesmo tempo de forno para fazer alho assado, que é uma delícia. Mas o aioli também funciona com alho cru. Se você escolher o método de ferver as batatas, pode fazer o aioli com alho cru. Se você escolher o método de assar, já aproveita e assa o alho junto. Beleza? Uma vez que se passaram os 50 minutos, o alho vai ficar assado, tá? Depois eu mostro como ele fica. E as batatas vão estar cozidas. O interessante da batata rústica é que elas se quebram com as mãos. E aí o que acontece quando eu quebro com a mão? Primeiro eu vou ter pedaços diferentes, tamanhos diferentes, se bem que eu preciso que fiquem mais ou menos parecidos, mas inevitavelmente eu vou ter tamanhos maiores e menores. E isso é interessante porque eu te falei agora, para cozinhar igual você precisa de tamanhos iguais. Na batata rústica, os tamanhos menores vão ficar mais crocantes que os maiores. E isso também faz parte da diversão dessa batata. Às vezes a pele se solta, mas não tem problema, ela vai igual. E o que acontece quando a batata está cortada dessa maneira é que ela tem superfícies muito irregulares. Então, elas vão dourar de maneira diferente no contato com o azeite. Elas vão fritar diferente. Umas vão ficar mais escuras, outras mais claras, umas mais crocantes, outras com aristas maiores. E isso é o que dá a rusticidade, mas também uma crocância especial à batata. Vou cortar com a mão, separar os pedaços. E isso, se você quiser, você pode fazer com antecedência, 1 a 2 dias antes, e fritar no dia, na hora que você quiser. Então, as batatas estão aqui. Antes de começar a fritar, vamos fazer rapidamente um aioli. Esse nós vamos fazer com esse alho assado. Então, eu vou colocar pelo menos uns 4, 5 dentes de alho assado. Depois de cozinhar 50 minutos no forno, o alho vira um purê. Uma gema. Se você tiver muito medo da salmonela e você quiser cozinhar o ovo por 6 minutos, então você bota água fervendo com sal, coloca o ovo, cozinha, 5 minutos, depois tira a clara e só coloca a gema já vai estar cozida, e você perde qualquer
você deixa de lado qualquer risco de contaminação. Tá chovendo pra caramba, então vou ter que gritar. Gema, um pouquinho de sal. E eu tenho aqui azeite de oliva. Para uma gema são mais ou menos 120 ml de azeite de oliva. Eu vou começar a bater. E aos pouquinhos acrescentar o óleo. E eu vou usar um pano para minha tigela não se chacoalhar. Aqui. É uma emulsão igual que maionese. Então no começo você tem que colocar o óleo bem pouquinho, bem aos poucos. Óleo, azeite, tá? Pode ser azeite de oliva, pode ser óleo, mas o importante é que no começo seja lentamente. O aioli em si, ele é mais denso que o maionese, ele é mais pesado, ele é mais... né? É gema com azeite de oliva. Mas vocês também podem fazer a minha receita de maionese, que está aqui no canal e que se faz na processadora, e colocar bastante alho fresco ralado, ou não colocar alho e só comer a batata com maionese. Uma vez que eu criei a primeira emulsão, eu posso deixar cair o azeite ou o óleo um pouco mais fluido, né? Não precisa ser gotinha por gotinha, pode cair em uma quantidade maior, que o risco de talhar é muito menor. Ó, o aioli é mesmo assim, ele é bem duro, bem mais duro que o maionese, porque geralmente o maionese, molho maionese leva clara também. E esse é feito na emulsão, você usa só a gema, que é pura gordura, com gordura, que é pura gordura, que é o óleo ou o azeite. Mas agora nós vamos deixar isso muito mais cremoso, mais interessante. Como? Primeiro com alho, um pouco de suco de limão, porque a acidez é muito importante aqui. Se não tiver, pode ser vinagre também, mais ou menos uma colher. Olha, vai colocando limão e vai provando, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de bastante acidez para comer com as batatas fritas. Então, quando eu coloco alho e limão, basicamente quando coloco limão, o maionese já fica... o aioli já fica mais clarinho e mais soltinho. Preciso ver agora como que tá de alho e como que tá de sal. Falta limão, falta acidez e falta alho e falta sal. O aioli tá pronto, vou guardá-lo na geladeira e vamos fritar batatas para comer nesse dia. Olha essa chuva! Ok, muito cuidado com a fritura. Se você não sabe fritar, se você é menor de idade, se você tem zero conhecimento na cozinha, por favor, não faz essa receita sozinho, pede ajuda ou não faz a receita até aprender a fritar. Não aprender a fritar, mas até aprender a ter um pouco mais de familiaridade com o fogo, com o óleo, porque, como absolutamente tudo na vida, a cozinha pode ser perigosa. Vamos usar uma frigideira, porque não é um cozimento por imersão de panela, é mais em uma frigideira abertona, que elas cozinham, a gente vai girando elas para não colocar tanto óleo ou azeite. Eu estou usando óleo de girassol, pode ser óleo de canola, pode ser banha de porco, pode ser meio e meio, óleo e banha, pode ser óleo e azeite. Tá? O importante é que seja uma gordura boa para a fritura e que você tenha, que você goste, né? Algumas pessoas, por exemplo, não gostam do óleo de canola ou do gosto do óleo de soja. Eu vou colocar mais ou menos na frigideira 2 dedos de óleo, tá? Para saber se o óleo está quente, não joguem água na frigideira, porque não faz sentido nenhum, é super perigoso. Lembrando que o óleo é perigoso. Eu espero alguns minutos e eu começo a ver o movimento que se forma na superfície. Ele muda, né? Se eu coloco as batatas com óleo frio, elas vão encher de óleo, encharcar de óleo, elas vão absorver muito óleo. Para a fritura não absorver tanto óleo, o óleo tem que estar na temperatura certa, tem que estar quente. Não esfumaçando, porque aí ele já queimou, tá? Por isso, fritura é um passo acima, assim. Se você está no nível macarrão na manteiga, espera um pouco, assiste todos os vídeos do canal e aí depois você frita ou pede ajuda para alguém que saiba.
Eu imagino que deve super dar para fazer isso na air fryer, mas eu nunca fiz. Mas eu acho que deve dar. Olha, já está começando a se movimentar mais um pouco. Então, sempre que a gente vai fritar, e você tomou todos os cuidados até agora, o cuidado mais importante é você nunca jogar as coisas de longe, porque então o óleo vai espirrar. Então você vai querer colocar as coisas na frigideira. Coisas, nesse caso, são as batatas. E agora, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou deixar quieto. Porque as batatas, elas têm água. Mesmo se eu cozinhei elas no forno, batata é água. Água, amido, açúcar. Água. Então, se eu fico mexendo muito e ainda elas estão macias, porque eu as cozinhei primeiro, se eu fico mexendo muito antes delas dourarem, ficarem crocantes, elas vão esfarelar dentro do óleo. Então eu preciso deixar isso quieto até que eu veja que elas mudaram de cor e ficaram super, ultra, mega douradas. Só ali que eu vou virá-las para que dourem do outro lado, ok? Mas como elas são precisamente de diferentes tamanhos, não necessariamente você vai tirá-las ao mesmo tempo, porque algumas vão cozinhar antes do que outras. Essa é a alegria dessa batata. Quando chega uma porção na mesa, umas são mais crocantes, outras são mais cremosas, outras estão mais branquinhas, outras estão mais douradas, e todas são deliciosas. Então, se você está aqui do lado e você vê que, por exemplo, essa pele já dourou do seu agrado, você já tira. Pode usar uma pinça do jeito que eu estou usando, ou pode usar uma escumadeira. Mas vamos esperar, vamos dar um pouco mais de cor. No Julia, meu restaurante, a gente colocava o alecrim no óleo. Então, quando a gente usava menos óleo e quando estavam quase prontas, jogava o alecrim dentro. Na tua casa, para você poder reciclar o óleo e usá-lo mais de uma vez, eu recomendo você jogar o alecrim fresco aqui, que vai perfumar igual as batatas. E aí o alecrim não corre o risco de queimar dentro do óleo e estragar teu óleo para você usá-lo de volta. Para você usá-lo de volta, é só peneirar o óleo numa peneira fina, deixar esfriar e usá-lo de novo, claro, se ele não queimou, não soltou fumaça, não passou o ponto, né? Ou seja, não mudou de cor, nem soltou muita fumaça. Se você sente que algo disso está acontecendo, é que deu tudo errado. E o importante é que eu realmente não fico mexendo, vocês viram, né? Porque senão não forma essa crostinha. E agora eu vou te dar uma dica maravilhosa. Quando você descascar batata para fazer purê ou qualquer outra coisa que você for descascar, descasca com faca, não com descascador, e descasca um pouco mais grossa, deixando um pouco de batata na casca. Ferve essas cascas em água salgada até ficar macias e depois faz elas assim. É perfeito. Essa é a cor para mim. Uma coisa super importante é salgar as batatas quando elas acabaram de sair do óleo, é quando elas mais vão absorver o sal. Lembrando que a gente já cozinhou elas com sal, então é o sal só de cima. Colocar mais um pouquinho de alecrim, servir no prato e comer com aioli. Amarelo frito, bem frito assim. Não, cremoso por dentro. Aham. Não é forral? É surreal. E a casca com... Ó, o microfone. Melhor, faz isso. Não, faz isso porque preciso manter as coisas no lugar.